Guerras, atentados, fatos que marcaram a história sempre foram destaque aqui no Jornal Hoje. Mas um deles mobilizou o mundo inteiro como nunca. Como parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, nós vamos relembrar hoje o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Naquele 11 de setembro de 2001, o Jornal Hoje fez um plantão que ficou mais de 5 horas no ar. A cobertura desse ataque terrorista foi feita ao vivo, em tempo real. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Era um dia normal de trabalho, ninguém podia imaginar que logo um plantão das 10 horas se transformasse numa longa transmissão que acabaria às 3 horas da tarde. O fogo na parte superior da torre. No primeiro momento, nós pensamos ser um acidente horrível, um avião se chocando com uma das torres. A minha diretora me chamou, falou, corre para cá. Nós voltamos agora com imagens ao vivo de Nova York, do prédio do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan, no centro de Nova York. Olha ali, você acaba de ver ali uma explosão na parte um pouco mais abaixo do prédio. O incêndio se alastra. Eu não percebi que era uma imagem nova. Eu achava que era mais uma repetição. Eu e muita gente, né? Olha, realmente foi um avião que bateu ali. É isso, houve um segundo acidente. É impressionante isso. Enquanto se observava o primeiro estrago, vamos ver novamente. Um avião de grande porte agora acaba de bater, isso há instantes atrás, na outra torre. Olha, vocês estão vendo aqui o momento do choque. Eu fui ver depois, 60% dos narradores do mundo inteiro fizeram o que eu fiz, não perceberam que era o segundo avião, né? Porque era inesperado, tudo aquilo era inesperado. Quando eu cheguei no escritório, isso já estava consolidado, sim, foi um atentado terrorista. Acabo de receber uma outra informação. Agora, 4 aviões, neste momento, foram sequestrados aqui nos Estados Unidos. Uma informação que acaba de ser confirmada pelo FBI. Aí eu me posicionei nessa janela, né, ali no escritório, e comecei a entrar ao vivo. Ali da janela daquele prédio onde ficava o antigo escritório da Globo em Nova York, dava para ver as ruas aqui embaixo. Eu estou na esquina da Rua 54 com a 2ª Avenida, uma distância de 8 quilômetros de onde ficavam as Torres Gêmeas. Mas com os serviços de ônibus e metrô suspensos e ruas bloqueadas, o único caminho para o norte da ilha de Manhattan era a pé. E quem vinha da região atacada carregava no rosto o horror da violência extrema daquela manhã. Olha, essa imagem que você está vendo, até poucas horas atrás, seria inacreditável, impensável. O centro da cidade de Nova York, o símbolo de poder militar e econômico dos Estados Unidos, político, desmoronando diante da tela de milhões de telespectadores no mundo inteiro. Olha, essa é a outra torre agora. É a outra torre que está caindo agora. Caiu a outra torre. A outra torre, a 2ª torre está caindo. O mundo inteiro está perplexo, parado agora diante da televisão, vendo aquilo que ninguém podia imaginar que um dia viesse a acontecer. O World Trade Center em Nova York não existe mais. Sabe por que eu repito, né? É a 2ª torre, é a 2ª torre. Porque a gente já tinha deixado de descrever o segundo avião, que bateu meio que escondido num ângulo diferente, né? E também pela incredulidade. Gente, uma torre do World Trade Center já tinha ruído, agora outra. Onde vocês estão vendo aquela fumaça, estavam os 110 andares de cada uma das torres gêmeas do World Trade Center. Elas vieram abaixo agora há pouco, não se sabe o número de vítimas fatais ainda. Você está acompanhando pela Globo a cobertura
desta sucessão de atos terroristas nos Estados Unidos, 3 aviões se chocaram contra prédios importantes americanos, 2 em Nova York, 1 no Pentágono, em Washington, aviões tripulados por terroristas, aviões com passageiros em ataques suicidas. Um outro avião, um 4º avião, foi derrubado em Pittsburgh quando estava violando a ordem de interrupção do tráfego aéreo americano. Estavam previstos para sair hoje aqui de Cumbica, hoje à noite, 13 voos. Todos esses voos foram cancelados. O espaço aéreo americano, ele fechou logo no começo daquela manhã trágica. Aviões que iam para os Estados Unidos foram desviados para outros países. Eu consegui embarcar 3 dias depois, no primeiro voo que saiu do Brasil, assim que o espaço aéreo nos Estados Unidos foi reaberto. Trabalhava como repórter, fui para Nova York ajudar na cobertura especial. O avião era um Boeing da American Airlines, estava praticamente vazio. Saiu de São Paulo com direção a Nova York, todo mundo com medo de pegar avião. O esquema de segurança nos aeroportos que a gente enfrenta até hoje começou ali. Raio-x de bagagens, proibição de líquidos, ter que tirar sapatos, cinto, revistar tudo. Os 4 aviões do atentado tinham sido sequestrados por terroristas, 19 terroristas da Al-Qaeda, o grupo chefiado por Osama Bin Laden. O atentado mudou o mundo e a gente percebe, revendo essas imagens todas, que mesmo no calor, na afobação daquela manhã, o JH já começava a explicar a dimensão histórica do atentado de 11 de setembro de 2001. O presidente Fernando Henrique está aqui no Palácio da Alvorada. Em Brasília, o presidente acompanhou as repercussões deste episódio, desta série de atentados pela TV. Durante este acompanhamento pela TV, o presidente disse o seguinte: isto é uma guerra. Isso terá um efeito grande sobre tudo e sobre todos e mudará a maneira pela qual conduzimos a ação diplomática. É uma tragédia sem precedentes. Eu acho que nós estamos vivendo o início de uma nova era nas relações internacionais. Eu entrei participando do jornal hoje e aí eu percebi que tudo aquilo que estávamos vendo é como se a gente tivesse assim um antes e um depois. E eu me lembro de ter ficado altamente impressionado, porque eu acho que cheguei a assistir à inserção do 2º avião numa das torres. A sensação de segurança que os Estados Unidos sempre teve, de estar assim num território que o protegia do mundo, se viu atingida. E este é um dado depois desta insegurança que veio a caracterizar também reações políticas posteriores. Então nós tivemos a presença dos Estados Unidos no Afeganistão e nós tivemos a deplorável, sob todos os aspectos, invasão do Iraque. Estas duas guerras, elas se relacionam umbilicalmente com o que aconteceu no 11 de setembro. Sem ele, elas não existiriam. Eu me dei conta que tinha, com esse ataque terrorista, mudado o eixo do sistema internacional. Foi aqui deste aeroporto em Newark, cidade vizinha a Nova York, que saiu um dos 4 aviões usados nos ataques de 11 de setembro. 44 pessoas estavam a bordo do voo 93, que ia originalmente para a Califórnia, foi sequestrado no ar e acabou caindo na Pensilvânia por causa de uma briga entre os passageiros e os terroristas. Ao todo, quase 3.000 pessoas morreram nos atentados e quem viu de perto os ataques ficou marcado para sempre. E na hora da explosão eu estava... A gente via, entrevistava as pessoas pelas ruas e via o desespero, gente chorando, as pessoas sem saber o que fazer. A gente quase que dormia no escritório, porque trabalhava direto, em amor àquilo. As pessoas aqui, eles deram as mãos e trabalhamos sem cansaço, sem olhar para trás, sem olhar que não estava dormindo, foi muito gratificante. Profissionalmente falando, esquecendo a tristeza da coisa, né? Porque aquilo foi uma maldade, foi uma crueldade. Quando eu vi na televisão, eu peguei a câmera
e desci, tipo, pra ver, tava meio tonta, não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. E daí eu filmei isso, tá vendo? Uma torre tá ainda de pé e a outra já tinha caído. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Aí a gente foi doar sangue e a gente ficou na fila com os amigos para doar sangue e a fila não andava. Até que a gente se tocou, não ia gente, não precisava de sangue. Eu tava mostrando isso para minha filha ontem e ela falou, nossa mãe, que louco que você tava aqui. E para mim, assim, às vezes parece que foi ontem. O chamado Marco Zero, onde ficava o World Trade Center, hoje foi reintegrado à cidade. As vítimas daquele dia são lembradas nessas piscinas, localizadas onde ficava cada uma das torres gêmeas e também no museu, que reúne relatos e marcas do 11 de setembro. A área virou uma atração turística, que já foi visitada por quase 25 milhões de pessoas desde que foi inaugurada em 2014. Foi a história diante dos nossos olhos, ao vivo, aqui no Jornal Hoje. E a seguir, nós vamos mostrar como estão hoje personagens que foram destaque aqui no JH. Do Paraná veio um caso surpreendente. 2 irmãos gêmeos descobrem que têm a mesma doença. A única coisa que eu sentia foi uma pressão na nuca atrás, assim, uma dor estranha. Aí eu marquei um cardiologista e fomos fazer aquela bateria de exames para descobrir o que era. Fabiano e Fábio têm 35 anos. São gêmeos idênticos e vivem a mesma expectativa. Eles vão fazer um transplante de rim. Fábio descobriu há um ano que tem insuficiência renal crônica. A doença paralisa os rins lentamente. A primeira opção dos médicos foi tentar a doação com o irmão. Já que a gente é gêmeos, eu falei assim, vou fazer o exame também para ver, né? Uma dessa aí eu não tenho nenhum problema, dá para ajudar ele também, né? Aí foi ver, eu também já estava com o mesmo problema que ele. Estava mais ou menos o nosso rim comprometido, um pouco mais de 70% já comprometido. Eles precisam de um transplante de rim. E quem serão os doadores? As 2 irmãs mais velhas, que também são gêmeas. Você é doadora? Eu não pensei em mais nada. A gente não precisou nem pedir para elas, né? Elas mesmas se ofereceram em doar o rim pra gente, né? Com autorização médica, as 2 escolheram quem vai doar para quem. A decisão foi inspirada em uma brincadeira, quando todos eram crianças. Nós conversamos e lembramos dessa parte da infância, né, que quando a gente brincava, uma brincava com um de filho, outra era filho da outra, e foi essa a nossa escolha. Vamos escolher por esse motivo, né, da infância nossa, né, essa lembrança da nossa infância. Espero que nós 4 ficamos com a saúde 100%. Fiz a cirurgia, depois de 1 semana, 7 dias eu já saí do hospital, né? Tive que ficar 3 meses meio isolado em casa. Graças a Deus foi um sucesso, tá tudo bem. A gente faz um acompanhamento 3 em 3 meses. Hoje o rim não te faz falta nenhuma? Não, tenho uma vida normal, não tenho problema nenhum de saúde. Gratidão que não tem como pagar. Sinto muito amor, gratidão, né? Pela minha irmã, pelas minhas irmãs, né? Pela minha família. Um carrega um pedacinho do outro, e assim, por isso eu acho que a gente ficou muito mais próximo. E a seguir, como o Jornal Hoje retratou as mudanças nos hábitos de alimentação dos brasileiros. Até já!